E é praticamente um ano depois de atingir o pior momento da Bolsa, né? Foi no dia 23 de março de 2020 que o Ibovespa fechou o dia, né, nos 63 mil pontos e 500. Hoje, né, estamos aqui no fechamento do dia 24, ou seja, um ano e um dia após esse movimento, no nível dos 112 mil pontos, uma alta um pouco maior do que 76%. Ou seja, muita gente duvidou, né? Teve medo, receio naquele momento e a gente assistiu essa retomada forte da Bolsa. Bom, as crises, as volatilidades extremas, elas são as melhores lições para os investidores, né? É dali que sai todo o conhecimento e toda a expertise e o ponto principal que eu quero trazer hoje aqui, né, é analisar que o mercado sempre olha o que vai ser, né, o que pode ser. E não o que é. O que é sempre já está no preço, né? Todo mundo já sabe o que está acontecendo, mas o que importa, de fato, é o que vai ser. E aqui eu vou trazer alguns pontos, né? Vou trazer uma análise do momento atual versus o momento, né? Aquele momento exatamente um ano atrás, quando a gente estava ali com a Bolsa no nível dos 63 mil pontos. Até vou deixar um vídeo aqui que eu fiz exatamente nesse dia, falando aí que era um ponto de reversão, né? Não tinha pretensão nenhuma de querer achar o momento exato da volta e nem foi, mas eu sempre fui muito convicto ali que aquele nível de preço não fazia nenhum sentido, né? Inclusive estava com Covid quando eu estava gravando o vídeo, ali estava assistindo agora, estava extremamente lento ali, porque estava com uma dificuldade de respirar. E o ponto é, vamos lá, né, pessoal? O importante é o que vai ser e não o que é. E quando a gente olha para aquele momento, né, exposto, o que a gente via? A Bolsa praticamente com uma queda de 50%, ou seja, as empresas, né, na média perderam 50% do valor de mercado, algumas delas, né, quando você pega a parte, bem mais do que isso, ou seja, aquilo mostrava que os investidores, né, que no momento de pânico, estavam precificando que as empresas iam perder 50% do seu valor do momento atual até o futuro, né? Era um pouco exagerado. Quando você olhava para o momento, era um momento de pânico, né, do lado de sanitário, ninguém tinha uma resposta, mas dava para olhar para a China e ver o que tinha acontecido. Era uma proxy, né? A gente sabe que a China é um pouco diferente do mundo, mas tinha um modelo ali de algo que tinha acontecido. Bom, tudo que vinha pela frente, né, eram medidas de tentar reaquecer a economia, seja do lado monetário, né, com estímulos ali via taxa de juros expandindo a base monetária, ou via fiscal e quase uma perspectiva de melhora dali em diante. Mas o grande ponto é, as ações dos ativos precificaram uma queda abrupta, né? Então, mesmo que aquele cenário que foi desenhado, né, que a gente falava queda do PIB, né, o mercado falava de queda de PIB de 10, 15% no Brasil, 30% nos Estados Unidos, aquele era um cenário horrível que já estava embutido nos preços. Então, se tudo aquilo acontecesse, já estava precificado. Então, existia um grande upside, né, porque mesmo que se desse tudo errado, aquilo estava de alguma forma precificado. Se não desse, né, se não fosse aquela catástrofe, tinha muito para voltar, que foi o que aconteceu, né? A gente viu uma retomada leve ali nos meses subsequentes, né? A economia americana teve um movimento diferente em V, a economia chinesa retomou rápido, a nossa foi mais lenta na queda e é mais lenta na retomada, mas não foi nada daquilo, né? A gente viu a China crescer, o Brasil aí com uma queda próxima de 4% no ano e melhoras acontecendo. Então, naquele momento, apesar do cenário, né, ser extremamente turbulento, quando você olhava para o nível de preço e para os próximos passos, claro, muita coisa pode melhorar, né, que já estava no pior cenário possível, e o cenário desastroso estava nos preços. Então, isso acaba sendo uma proteção para o investidor. Um grande ponto do investidor é olhar quanto eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder, né? E aí você tem que entender, você tem que olhar e falar, olha, já está precificado ou não está. Quando a gente olha hoje, um ano depois, a Bolsa aí subiu 76%, muitos ativos subiram bem mais que isso, né? Qual é o cenário, né? Então, o nível de preços de hoje da Bolsa, a média, né, é muito próximo ao pré-crise, né, ao pré-corona,
algumas ações mais ou menos, né? O índice muda a composição, a própria ponderação. Entretanto, quando a gente olha hoje para o cenário, tem alguns pontos importantes, ou seja, o nível de preço não é mais aquele nível descontado, ele não contempla uma recessão sem precedentes, um caos, uma destruição de valores das empresas. Tá? E agora, o que pode ser daqui para frente? Quando a gente começa a olhar para a política monetária, que é uma das coisas mais importantes nesse momento, nos Estados Unidos, a política monetária, né, vai continuar expansionista, né? O nível de juros zerado ali continua até 2023. Entretanto, depois disso, ele deve subir e existe uma expectativa ali de aumento que está se refletindo nas taxas de juros futuras, né? Na Treasury de 10 anos e na expectativa de inflação. Então, na margem, as coisas pioram, né? O juros já está zerado, não tem como ter algo melhor do que isso. Então, acho que esse é um ponto importante que tem impactado os mercados, principalmente os fluxos para os emergentes. Muito mais nesse último mês tem impactado mais fortemente. Quando a gente olha para o Brasil, o que a gente viu, né? Então, o Brasil teve as suas paralisações. Em 2020, os números não foram, né, não foram como alguns países lá fora. E aí, 2021, a gente foi pego, né, por essa segunda onda, né, ou essa paralisação, não sei qual o nome correto, mas o fato é, existe uma paralisação da economia. A gente está tendo uma segunda paralisação, Paulo Guedes já chamou atenção para esse ponto, né, para esse momento que a economia vai dar uma retrocedida entre março e abril. E quando você olha então na margem, né, a gente conseguiu reativar a economia do 2020 para cá e agora a gente tem uma segunda paralisação. Quais são as nossas ferramentas para retomar a economia? Política fiscal, ou seja, dar, né, de alguma forma, dinheiro para a população para suprir, de alguma forma, né, esse descasamento entre despesas e receitas, mas nosso fiscal já está extremamente comprometido. O Brasil tem um problema fiscal, né, já fez as medidas no ano passado, então não existe muito mais margem para esse tipo de medida. Quando a gente olha para outra vertente, né, a gente está falando de política monetária, redução de juros e crédito, né, e da liquidez, a gente vem desse movimento do ano passado, né, de uma redução forte da taxa de juros, no aumento do crédito no sistema financeiro. Entretanto, a gente está tendo pressão inflacionária e que o Banco Central já começou a subir juros, se demonstrou aí preocupado com a inflação, né, e com a evolução das reformas. Então, na margem, tem mais espaço, né? Pelo contrário, a gente está num momento de começando um ciclo de elevação dos juros. Quando a gente olha o que pode ser, assim, as coisas estão... Comparado março de 2021 versus março de 2020, no meio de 2020 você estava no olho do furacão, no começo de uma pandemia onde ninguém sabia nada. Hoje a gente sabe, né, como lidar. Tem vacina, vai ter uma evolução da vacina, não é a melhor possível, mas existe. A solução do problema existe. Então, hoje, né, de alguma forma, quando a gente compara esses 2 anos, é melhor. Entretanto, quando você olha para frente, os desafios são maiores porque os recursos, tanto monetário e fiscal, entre outros, não são grandes. E na margem, né, eles estão se reduzindo. Quando você olha para o nível de preço, naquele momento, né, estava precificado ali num cenário muito ruim. Hoje, está precificado num cenário bom. Então, o que a gente vem falando aqui, né, que nas últimas semanas tem uma deterioração do cenário local e um pouco, né, do externo aí com o aumento da taxa de juros de 10 anos, esse é o ponto importante, né, porque o que está precificado é algo bom. Então, para a Bolsa subir mais, a gente vai ter que ter mudanças, né, ou seja, reformas, evolução na vacinação, uma não paralisação forte aqui na nossa economia que deve ser difícil. Então, a Bolsa em si não tem um risco-retorno
que olhando para a Ibovespa não é o mais atrativo. Lógico que dentro da bolsa, né, isso é uma composição ali de ações, tem muita coisa atrativa, né? Você começa a pegar setores específicos, empresas específicas e começa a ver ali que existe sim oportunidades, mas não da forma que a gente via ali em março do ano passado. E o ponto do investidor, o grande ponto é isso, né? É calibrar o que vai ser, né? O que vai ser incerto, mas tem que ter uma expectativa e como essa expectativa impacta, de fato, na decisão de investimento, tá, pessoal? Bom, o que eu queria trazer um pouquinho dessa análise, né? Comentando todo esse um ano que foi muito turbulento, né? Mas muitas lições com certeza saíram daqui que são extremamente importantes. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.